Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e a gente continua o nosso curso de noções de direito para concursos de nível médio. Nós estamos estudando direito constitucional e administrativo, especificamente dispositivos da Constituição da República que caem em todos os concursos, ok? Nós estamos vendo a letra fria da lei, como se diz. Nós não estamos vendo jurisprudência nem doutrina. Então, normalmente, esse conteúdo que eu estou dando é para concurso de nível médio. Muito bem. Nós vamos continuar o estudo do artigo 7º, do capítulo 2 dos direitos sociais. O artigo 7º é o que trata dos direitos dos trabalhadores. E continuando, nós estamos no inciso 29. É direito dos trabalhadores ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso pode ser pegadinha de prova. Então, vamos ficar atento ao seguinte. A ação judicial, que esse inciso trata como direito do trabalhador, o seu direito de entrar na justiça contra o empregador prescreve em 2 anos depois que você sai do emprego. E os créditos? Vamos supor que você esteja pleiteando hora extra. A contar do dia que você entrar na justiça, você pode cobrar 5 anos daí para trás. Ou seja, se você demorar os 2 anos que a Constituição te dá como limite prescricional para entrar na justiça, da data que você entrar, você vai contar 5 anos para trás. Você só vai alcançar 3 anos da sua relação de trabalho, porque você esperou 2 para entrar. Ok? Se você sai do emprego e imediatamente entra com uma ação judicial, contando os 5 anos anteriores, serão 5 anos de relação de trabalho. Deu para entender? A prescrição para entrar com a ação é de 2 anos a contar da extinção do contrato. Então, de quando você sair da empresa. Mas existe a prescrição quanto ao seu pedido. Essa prescrição é de 5 anos a contar de quando você entrar com a ação. É proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. As pessoas trabalham na mesma função, na mesma atividade, não podem ter critérios de admissão diferente e nem salário diferente por motivo de sexo, de ser homem ou de ser mulher, ou por uma questão de idade, de cor ou de estado civil, por ser casada ou solteiro. Ok? Também é proibida qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. O trabalhador portador de deficiência que for contratado para uma determinada atividade, ele deve receber salário idêntico a quem exerce aquela função e passar pelos mesmos critérios de admissão. Também é proibida a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
O que esse inciso diz é que, seja o trabalho manual, técnico ou intelectual, é importante do mesmo jeito. Tem sua função social da mesma forma. Um trabalho manual, ele não deve ser desmerecido em razão de um trabalho intelectual. Uma atividade técnica, ela não é mais importante que uma atividade manual, que uma atividade braçal. Proíbe-se também o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Menor de 18 anos não pode realizar trabalho no horário noturno, nem em atividade perigosa ou insalubre. Menor de 16 anos não pode trabalhar em nenhuma atividade, exceto a partir de 14 anos na condição de aprendiz. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Completou 14 anos, pode trabalhar como aprendiz. E como aprendiz, significa que a atividade vai estar relacionada com a questão dele estar na escola. A partir de 16 anos, já pode sair da condição de aprendiz e ter sua carteira assinada como trabalhador. Porém, até os 18 anos, não pode realizar tarefa insalubre nem perigosa ou em horário noturno. Garante-se também no artigo 7º, inciso 34, a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Trabalhador avulso é aquele trabalhador, por exemplo, chapa de caminhão, que só tem serviço, só chama para ele trabalhar quando tem carga para descarregar. Eles são trabalhadores, tanto esse trabalhador avulso quanto o com vínculo empregatício permanente, eles têm igualdades de direitos. Todos esses direitos que nós estamos mencionando, eles aplicam-se também ao trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tal, e atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a explicação do... Esse trem tá muito grande. Vamos dividir isso aqui. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4. Presta atenção. O que nós falamos até agora sobre trabalhadores urbanos e rurais, que não inclui trabalhador doméstico, mas que esse parágrafo único determina que caberá aos domésticos. E são domésticos caseiro, empregada doméstica, babá, cuidador de idosos, ok? São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos no inciso 4, no inciso 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Peraí um tiquinho. 22, 24, 26, 30, 31 e 33. Então, para o trabalhador na categoria de doméstico, a lei garante salário mínimo,
irredutibilidade de salário, salário não inferior ao mínimo, 13º salário, crime no caso de retenção dolosa, jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, hora extra com mínimo de 50% de acréscimo, férias mais a gratificação de 1/3, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio, redução dos riscos pelo exercício da profissão, aposentadoria, o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos que seu sindicato fizer, discriminação em razão de sexo, idade, cor, discriminação em relação ao trabalho do deficiente e a proibição de trabalho para menores de 16 anos, salvo 14 na condição de aprendiz, ou para menor de 18 se a atividade for em horário noturno, insalubre ou perigosa. Esses são os direitos que o parágrafo único do artigo 7º assegura aos trabalhadores domésticos. Mas aí, esse parágrafo único continua. E, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, ou seja, já veio, na verdade, uma lei que vai regulamentar as condições para que o trabalhador doméstico tenha direito também a multa indenizatória referente à dispensa arbitrária ou sem justa causa, o seguro-desemprego, o fundo de garantia, o adicional noturno, o salário família, a creche para crianças até 5 anos, o seguro de vida e a sua integração à Previdência Social. Então, são direitos que a lei veio regulamentar e foram estendidos, eram direitos apenas dos trabalhadores urbanos e rurais, e agora foram estendidos também aos domésticos. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, agora a gente parte para o direito de sindicalização. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado, proibido ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, funda-se o sindicato e o Estado não tem nem que autorizar e nem que interferir. Mas o sindicato precisa ter registro no órgão competente, que no caso é o Ministério do Trabalho. É proibida, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, nós vamos fundar um sindicato. Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis e similares. Beleza. Nós vamos definir qual a área de abrangência desse sindicato. O mínimo que está dizendo aqui é um município. Então, pode ser o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis e Similares de Belo Horizonte, mas pode ser também de Minas Gerais. Ou pode ser até do Brasil. Normalmente,
funda-se do município ou do estado. Se não houver outro sindicato dessa mesma categoria nesse município ou nesse estado, a gente pode fundar esse sindicato. Ah, mas já existe um sindicato dos trabalhadores de hotéis ou trabalhadores em hotéis ou similares do estado de Minas Gerais. Se ele é do estado de Minas Gerais, você não pode ter um sindicato dos trabalhadores em hotel de Belo Horizonte, porque ele já abarcou aí todos os municípios. Muito bem. Considerando sempre aí a mesma base territorial, é a pegadinha desse inciso 2. Inciso 3 do artigo 8º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O sindicato é quem vai fazer a defesa dos direitos e dos interesses daquelas pessoas associadas a ele, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, a Constituição dá essa prerrogativa ao sindicato. A Assembleia Geral, ou seja, os trabalhadores vão se reunir, fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. A contribuição prevista em lei é aquela que fixa um dia de trabalho todo por ano e que agora está sendo foi revista aí, não vai ser mais obrigatória, né? Essa contribuição que fala aqui é aquela contribuição mensal que você pode autorizar o desconto em sua folha de pagamento para ajudar a manter o sindicato. Ok? Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. De qualquer forma, você já pertence ao sindicato, você enquanto categoria. Agora, essa contribuição mensal, essa filiação para poder usufruir de determinados benefícios que o sindicato oferece, ela não é obrigatória. Você filia-se caso queira. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, tanto no acordo quanto na convenção. Se não houver participação do sindicato das respectivas categorias, patronal e de empregados, aí é nula a negociação. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Ou seja, nas eleições do sindicato para os cargos de diretoria, de conselho fiscal, o aposentado pode votar, pode se candidatar e pode votar. Pode votar e ser votado, desde que ele seja filiado ao sindicato. Ou seja, que ele pague aquela contribuição mensal e participe do sindicato. É vedada, é proibida a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. É a estabilidade sindical. A partir do momento que você é sindicalizado, você se candidata a um cargo no sindicato, o empregador já não pode te mandar embora. Acabou as eleições, você não foi eleito, acabou essa estabilidade sindical.
Ah, não, mas eu fui eleito sim. Então, essa estabilidade, essa proibição de te mandar embora, continua até o final do mandato do cargo ao qual você se candidatou, mesmo que você seja suplente. 1 ano após o final do mandato, encerra a sua estabilidade sindical e aí você pode ser mandado embora sem justa causa, né, se for o caso. Mas atenção, durante esse período de estabilidade sindical, que vai do registro da candidatura até o final do mandato, 1 ano após o final do mandato, caso você tenha sido eleito, se nesse período você cometer falta grave, você pode ser demitido por justa causa. Então, preste atenção. Do registro, estou ressaltando aí que a imunidade vai do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato e a ressalva é a falta grave. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei vier a estabelecer. Muito bem. O artigo 9 cuida do direito de greve. O direito de greve é um direito constitucional. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Não é sindicato que determina a greve, como ela vai ser feita ou o que vai ser decidido. São os trabalhadores em assembleia que vão definir tudo isso. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então veio a lei e disse que os serviços médicos de urgência, que os serviços de segurança pública são atividades essenciais. Essa turma, então, não pode fazer greve. E disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Aí determina, pode fazer greve, mas então mantém 30% desse serviço, dessa necessidade inadiável. Ok? Isso quem vai definir é a lei. Então, o direito de greve, ele é limitado por esse parágrafo 1º, em razão da natureza desses serviços ou atividades considerados essenciais e do atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. É o seguinte: povo que fica fazendo piquete na porta de empresa, não se pode proibir o colega de entrar para trabalhar, que a gente chama de furar a greve, né? Nós decidimos entrar em greve e aí os colegas estão chegando para trabalhar. E aí vai furar a nossa greve. Se não tiver adesão, vai enfraquecer o movimento. Então a gente corre para a porta da empresa e fica lá proibindo as pessoas de entrarem. Não pode fazer isso. A lei determina que isso é ilegal e é considerado abuso do direito de greve. E aí o sindicato, ou se puder identificar quem fez isso, quem fez aquilo, vai ser penalizado por isso. Certinho? Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Um exemplo é o INSS. Ele é um órgão público que cuida dos interesses previdenciários do trabalhador e ele possui um colegiado que toma as decisões.
esse colegiado é composto por algumas pessoas e entre essas pessoas tem que ter representante dos trabalhadores e representante dos empregadores, para não haver arbitrariedade, né? Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. As empresas, então, que têm mais de 200 empregados, são empresas grandes, em que às vezes fica dificultada a relação, a comunicação entre o patrão e o empregado. Então, quando a empresa possui mais de 200 empregados, a Constituição assegura que esses empregados elejam um representante, que é quem vai tratar com o empregador os assuntos de interesse dos empregados. Muito bem. Nós acabamos de ver, então, os direitos dos trabalhadores, do artigo 7º ao artigo 11. Já tínhamos visto no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, já tínhamos estudado o artigo 5º, o artigo 6º e encerramos agora do artigo 7º ao 11. Se gostou dessa aula, compartilhe em suas redes sociais. Estão aí meus contatos, dúvidas, ou então quer pedir o mapa mental que eu prometi lá, tem um também do artigo 6º muito bacana, manda e-mail aí que eu envio, tá? Procure em sites dos órgãos para os quais você quer fazer concurso público, as provas anteriores, procure questões para que você possa treinar isso que a gente está estudando aqui. Se você não fizer exercícios, você não vai memorizar, tá? Procure apostilas em bancas de jornal, enfim, encontre exercícios e pratique. Tá aí meu jabazinho, adquira meus livros, A Vida em Palavras e A História da Família Rezende. E lembre-se que nós estamos na Rádio Nossa Onda, acesse o site lá na internet, toda quarta-feira com Michele Siqueira e convidados discutindo seu direito, ok? Até o próximo vídeo, muito obrigada, bye bye.